Senhor Jesus, amém. Mensagem 12, né? Tem como tema: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos. Graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele já nos libertou da escravidão da lei, né? Que usava o pecado para nos escravizar, que nós mesmos não tínhamos nenhuma capacidade de fazer aquilo que a lei exigia, e todas as vezes que tentávamos cumprir, né, a lei, acabávamos sendo condenados por ela, porque Paulo mesmo, ele fala lá em Romanos capítulo 7, que o querer fazer, cumprir a lei, né, estava nele, mas ele não conseguia efetuar, né? Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que detestava, ele acabava fazendo. E no final ele fala: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Essa era a situação do homem em relação à lei. Ele era totalmente escravizado. E alguém que é escravo, né, não tem como ter felicidade, né? Um escravo, ele não tem felicidade porque ele não tem liberdade. Na verdade, a maior felicidade de alguém que está no sistema carcerário é o quê? É a liberdade, né? Quando sabe que vai ser liberto, ele fica alegre. Hoje, como é que você está, irmão? Hein, Dadinho? Amém? Hoje, como é que você está? Eu estava falando com um irmão, né, essa semana me encontrou comigo lá, irmão de Açu. Aí ele: como é que tá? Disse: rapaz, eu estou afastado, né? Eu disse: está na hora de você se reaproximar. Eu disse para ele: olha, nós estamos vivendo o melhor momento da vida da igreja. Eu disse: rapaz, eu preciso mesmo, né? Então volte, né? Esse é o momento, irmãos, para nós nos alegrarmos, porque a lei, ela nos oprime a achar que temos alguma capacidade. Esse é o problema. Por exemplo, eu e você não é judeu. Quando falamos a respeito da questão da lei, de estar debaixo da lei, para nós hoje no Novo Testamento, para a vida da igreja, está principalmente associado à questão de você achar que é capaz de fazer alguma coisa para Deus e confiar na sua capacidade, sabe? Quando você, por exemplo, tem algum problema e você, né, quantos anos, né, você já não falou: agora eu vou parar de fazer isso, né? Aí você passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, às vezes consegue passar um mês, e quando cai, a queda é feia, sabe? E assim a vida da igreja para nós era aquela oscilação, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Por quê? Porque essas coisas nos entristeciam. E se você vive assim ainda hoje, irmãos, entristece até hoje. Quanto mais você diz assim, que eu vou deixar de fazer isso, né? Eu sou crente, eu não posso mais fazer isso. Aí você, por você mesmo, você tenta. Sabe por quê? Porque há uma lei em você, né, que é a consciência, lhe acusando que você não deve fazer isso mais. Mas, no entanto, sabe, só a consciência lhe iluminar e lhe mostrar que você não deve fazer isso mais, não vai fazer você ser capaz de deixar de fazer isso. Porque muitas vezes nós achamos que temos alguma capacidade. Agora eu vou fazer isso, sabe? Aí você está confiando em você. Aí você até consegue algum tempo, mas depois cai de novo, sabe, irmãos, cai de novo. Alguns anos atrás, eu não estou dizendo que nós não, se cairmos, vamos desistir, não é isso, entenda o que eu vou dizer, tá bom? Mas algum tempo atrás, a gente dizia assim, que ser vencedor é igual aquele negócio do coração lá, né? É lá embaixo, o negócio é não cair, irmãos. Às vezes nós temos que ter cuidado, sabe? Essa questão de você achar assim que porque o negócio não está lá embaixo e você dá vazão, você vive uma vida, sabe, constante. E Deus quer nos dar uma vida constante diante dele.
Às vezes a gente está lá em cima, está lá embaixo, é igual, né? Tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim. A gente vive a vida da igreja achando que isso é normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. Deus hoje está em busca, sabe, está em busca de um grupo de pessoas engajados. E ontem, na semana passada, nós vimos que é que está engajado, é você estar comprometido. Quando você está engajado, está comprometido com alguma coisa, não tem tempo ruim para você. Não dá para ter tempo ruim, porque você está comprometido com aquilo, então não dá para você, né, entristecer. Ou é ou não é, tá certo? Ou é ou não é. Agora, se você estiver apenas envolvido, aí você vai viver a vida da igreja bem mal, bem mal, bem mal. E não é isso que Deus ele quer para nós. É por isso que nós precisamos entender uma coisa. Hoje, nós vivemos pela lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, nos livra da lei do pecado e da morte que nos aprisiona, que está sempre puxando-nos para baixo, como a lei da gravidade, né? Por mais que se eu pegar esse celular 1000 vezes, claro que ele não vai aguentar nem a primeira talvez, jogar para cima, ele vai cair as 1000 vezes. Desse jeito é, se nós confiarmos em nossa capacidade de mudar, de nos transformar, sabe? É você querer subir, você cai, você sobe, desce, você sobe e desce. Mas se vivermos pela lei do Espírito da vida, essa lei do Espírito da vida, irmãos, ela vence a lei do pecado e da morte. Não é a minha capacidade, sabe? Não é só a lei da mente. Paulo fala, na lei da mente, você quer fazer a lei de Deus, você quer cumprir a vontade de Deus, você ama a vontade de Deus, você ama a palavra de Deus, mas você não tem forças para isso. Mas a lei do Espírito da vida, ela é capaz de vencer, amém? Então vamos viver por essa lei. E como é que eu acesso, né, esse poder? Como é que eu acesso esse poder? É pela palavra de Deus. Irmãos, a maneira de acessar esse poder é a palavra, por isso que imergir é tão importante, né? Na palavra dessa semana, né, o irmão Pedro, ele falou muito a questão daqueles que são muito atarefados, que acham que não pode ter tempo para o Senhor. E ele tem uma parte ele diz assim, que eu não vou pedir para você, né, abandonar, comece dessa maneira, seguindo a palavra de perto. Comece dessa maneira, ele falou assim, né? Pega a imersão, leva ali a folhinha, né? Faça a imersão, né? Gaste tempo ali na palavra, que você vai ver que não é o seu emprego, que não é o seu, né, a sua profissão, os seus estudos que vai impedir que você sirva a Deus. Não é essas coisas. O que nos impede, irmão, de servir a Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Eu acho que quem está acompanhando a palavra, que ouviu os testemunhos dos irmãos, né, na live de quinta-feira, os irmãos que foram convidados, né, irmãos super ocupados, não só eles não abandonaram o Senhor, deixaram de servir o Senhor, mas também em seus empregos, em sua vida secular, são bons e produtivos. Nós podemos ser produtivos em nosso trabalho e ainda assim estar servindo ao Senhor. Agora a questão é o que nós fazemos com o nosso tempo. Para que é o tempo? É para cumprir a vontade de Deus. Agora o tempo que nós gastamos o tempo que nós gastamos, o que estamos fazendo, é que vai determinar se você vai ter uma vida oscilante lá em cima, lá embaixo. Não é as suas ocupações. Não é as suas ocupações. Eu quando jovem, eu ouvia muitos irmãos às vezes falar esse tipo de coisa. Jovem não tem ocupação nenhuma, por isso que jovem é assim, por isso que jovem é assado, por isso que jovem, né? Mas eu queria que ele tivesse a minha ocupação, eu queria que ele fizesse o que eu faço. Olha só quanto engano. E muitos desses que diziam isso, hoje foram usurpados pelo mundo e muitos até pelo mundo do pecado, que diziam ser tão ocupados e não ter tempo. Né? Por isso que é importante nós acompanharmos a palavra de perto e vermos esses testemunhos e perceber que o que impede você de ser consagrado e comprometido, engajado com a vontade de Deus, não é o seu emprego, não é os seus afazeres, é você mesmo, irmãos.
é o que é que você está seguindo, é com que você está gastando o seu tempo. Se você está gastando o seu tempo com outras coisas que não é a palavra de Deus, consequentemente, você não vai ter tempo para servir o Senhor. Quer dizer, além de estar trabalhando, além de ter que produzir no seu trabalho, o resto do tempo você não dá para o Senhor, como é que você vai ter uma vida equilibrada, constante diante do Senhor, né? Graças ao Senhor, porque o Senhor nos mostrou o exemplo de Abraão, né? Eu vou seguir aqui esses pontos aqui da imersão, para não me perder muito e não prolongar, tá certo? Olha só, ponto 1 aqui, da imersão dessa semana, da mensagem dessa semana, né, extraída do Alimento Diário, diz assim, ó: podemos extrair muitos princípios da história de Abraão, para sermos hoje os que têm o coração de fazer a vontade de Deus e concluir esta era, a sua vontade. Amém? Nós somos o que, irmãos? Trabalhadores da última hora, não é? Nós precisamos estar engajados, porque como trabalhadores da última hora, nós não temos mais tempo, estamos já na última hora. Se você tivesse sido chamado na primeira hora, você ainda tinha muito tempo para ir para frente, mas Deus, Ele chamou você nessa última hora, sabe, porque Ele conta com a mão agora especializada. A gente sabe que, por exemplo, a construção, né, do local que nós estamos fazendo lá, o pedreiro, ele vai fazer aquela parte bruta, né? Ali, aquela parte grosseira, podemos dizer, por mais bem feito, mas aquela parte grosseira. Mas as partes refinadas, os detalhes que dá beleza ao local de reunião, precisa de quê? De mão especializada, né? Para colocar o forro, para fazer a pintura, né? Os detalhes, colocar, né, ar-condicionado, precisa de mão especializada, e que muitas vezes o pedreiro não sabe fazer aquilo ali, né? Precisa de pessoas especializadas, e essas coisas, elas são feitas no início ou no final? São feitas no final. Deus lhe chamou, irmãos, na última hora. Você é a mão especializada, e Ele não lhe chamou e deixou de mãos vazias. Ele está dando para nós todas as ferramentas para nós cumprirmos, né, a vontade dele agora no final da era. Graças ao Senhor. A coisa que eu tenho mais raiva é quando eu estou querendo fazer alguma coisa lá em casa e não tenho ferramenta. Fico tentando improvisar a ferramenta. Passei um dia inteiro com a pá, só saindo o cabo, porque não tinha uma furadeira para furar, né, para botar um prego lá. A madeira era muito grossa, o prego que eu tinha, toda a vida que eu bati, o bichinho, né, aí precisava de uma furadeira, não tinha uma furadeira, né, para furar e botar ali um prego ou um parafuso para segurar o cabo da pá. Mas você pode dizer para Deus que Deus não está dando ferramenta a você? Não. Nós temos hoje todas as ferramentas, irmãos. A imersão, a própria imersão, ela se renova todo dia. Eu estava dizendo para a Lola outro dia, eu estava dizendo assim, no meu ponto de vista, sabe, eu preciso ver o que os irmãos veem quando falam de tantos detalhes da imersão. A imersão, aí tem imersão refinada, né? Imersão explosiva, aí agora tem imersão ultra refinada, né? E eu dizia assim para a Lola, para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, mas não é. Sabe por que não é? A questão é que você, quando usa, certo? Você não está sabendo usar. Eu não estou sabendo usar essas ferramentas. Aí eu acho que é a mesma coisa. Se você não sabe usar a ferramenta, você acha que, né, pode usar de qualquer maneira. Você às vezes está querendo usar uma chave, porque é um pouquinho mais pesada de boca, como martelo, né? Você não sabe usar a ferramenta adequada. Irmãos, Deus, Ele está nos dando todas essas ferramentas, porque Ele está nos capacitando como trabalhadores da última hora, para cumprir a vontade de Deus. Amém? Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que precisamos aprender com Abraão é a lição de que Abraão, ele na sua época, ele buscava o Deus verdadeiro. Aprendemos com Abraão a lição de conhecer o Deus verdadeiro. Não buscamos o Senhor por interesse pessoal, mas simplesmente porque Ele é o Deus que nos criou e a quem queremos servir, amar e consagrar a nossa vida a Ele. Amém? Veja só, irmão, naquela época, Abraão era o único que buscava o Deus verdadeiro. Depois que o povo saiu
da arca, né? Quem eram os filhos de Noé? Era Cã, Sem e Jafé. Cã gerou uma descendência idólatra, uma descendência que deve ter com certeza ouvido o que levou Deus a encerrar aquela geração, né, sob águas do dilúvio, os seres que desceram, né, que foram gerados daquela união anormal do anjos com o ser humano, né, eles tinham muita capacidade, e esses seres, eles passaram a até venerar, eles sabiam o que eles eram capazes de fazer, e como eles não tinham o coração puro, mesmo que Deus tenha mostrado, né, eles tinham visto tudo o que aconteceu, o seu coração inclinou-se a rebelar-se contra Deus. Por isso que quando fala de Nimrod, ele diz assim, Nimrod, caçador diante do Senhor. Não é diante do Senhor no sentido de estar do lado de Deus, não. Ele desafiava a Deus. Nimrod, ele desafiava a Deus. Incrível isso. Olha só como Satanás ele consegue levar o homem a ser tão soberbo, tão orgulhoso, achar que construiu uma torre que chegasse ao céu e iria livrá-lo da ira de Deus, se Deus quisesse destruir eles. Que aquela torre iria protegê-los. Olha só como o homem é, né? Usar essa expressão imbecil, de achar, ser enganado por Satanás, para achar que isso iria acontecer. E, depois que Deus espalhou, mesmo antes, né, daquele povo ter sido espalhado, ou seja, já se criou a cultura entre eles, que tudo que eles precisassem, eles só eram buscar, né, esses deuses. Interessante que na Bíblia, quando fala-se deles, sempre está Deus minúsculo, tá bom? Mostra que não há outro Deus além do verdadeiro Deus. E quem é que buscava esse verdadeiro Deus ali naquela época? Um homem só. Só um homem. Olha só o que é que diz aqui em Isaías 51. Isaías 51, versículo 2, diz assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. Naquela época, irmãos, só Abraão era o único que buscava o Deus verdadeiro. Era ele único quando o chamei, o abençoei e o multipliquei. Era o único que buscava o Deus verdadeiro. Ele, e pasme, né? Era alguém que tinha um pai que tinha como profissão, ofício, construir imagens de ídolos. Olha só. O filho de um homem que fabricava ídolos, eu acho que ele deve ter visto tanto aquelas coisas ali, e que não acontecia nada. Sabe por quê? Porque o homem buscava esses falsos deuses por interesse próprio. Por isso que o irmão, né, Pedro diz que todo idólatra, sabe, que busca ídolos, é interesseiro, porque só busca para sua satisfação, não é porque ama, né, os deuses, não é porque gosta deles, não, é porque eles fazem alguma coisa para eles. Se eles não fizerem nada por eles, eles também viram as costas. Quando eu precisei, e muitas vezes, esse tipo de coisa acaba misturando o Deus verdadeiro nisso aí. Muitos, às vezes, até se rebelam contra Deus, pedem né, eu vou usar aqui alguns nomes, né, a seu Joaquim, que faça isso, aí não faz, aí no final se rebela contra Deus. Né? Deus é esse que vendo eu passar por essa situação e não me acode, né? Que Deus é esse que está vendo eu passar necessidade e não se chega a mim? Mas não vai a Deus. Eles buscam um intermediário para buscar Deus. E no final, quem é culpado é quem? Deus. Naquela época, Abraão, ele devia ver aquelas coisas e disse, não deve existir um Deus verdadeiro, porque esses daqui não fazem nada.
E outra coisa, não é pelo que eles eram capazes, Deus era capaz de fazer que Abraão buscava a Deus. Era simplesmente porque ele era Deus verdadeiro. Ele era o Deus criador. Ele foi quem criou Abraão. Foi quem deu o ar, quem deu a água, quem dava a comida, quem dava todas as coisas. Buscamos hoje a Deus, irmãos, não é porque Ele nos dá alguma coisa. É porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser dar também, né, tem um hino que diz, Ele continua sendo Deus. Né? Mas às vezes, irmãos, olha só, isso é uma advertência para nós. Não vamos tratar Deus como os idólatras tratam os seus ídolos. Às vezes nós tratamos Deus dessa maneira. É por isso que muitas vezes nós somos oscilantes. Porque se você está bem, você dá graças a Deus. Se você está mal, você se rebela contra Deus, né? Não às vezes, mas em suas atitudes você abandona a Deus. Por quê? Porque quer dizer, se Deus faz alguma coisa para você, você agradece a Deus. Se as coisas não estão boas para você, você abandona o Senhor. Deixa de reunir, deixa de servi-lo, né? E você está buscando Deus como os idólatras buscam seus ídolos. Se não tiver bom para nós, amém. Ele vai continuar sendo nosso Deus. Se tiver, amém. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza. Deus, Ele não desampara os seus. Você às vezes pode até não estar passando por bons momentos. Mas tudo está debaixo do controle de Deus. Se você estiver debaixo do encabeçamento de Deus, nada está fora do controle, está tudo sobre ordem. Agora, se você não tiver encabeçado, aí sim as coisas tendem como é que chama? De mal a pior, né? Se não tiver encabeçado, vai de mal a pior, tá bom? Mas se tivermos debaixo do encabeçamento de Deus, toda desordem nesse universo aconteceu por causa de quê? Porque o homem se desencabeçou, está desencabeçado. Veja como é que está o mundo aí hoje. O mundo se encontra nessa situação porque ninguém quer ser encabeçado por Deus. Cada um quer resolver o que ele acha. Tá certo? Trump acha que vai acabar com as guerras, guerreando contra outros países. Acha que vai resolver o problema do Brasil impondo tarifas. Olha só. O mundo está totalmente desencabeçado e acha que pode resolver os problemas. Agora vai resolver, isso aí vai dar jeito. Irmãos, nós não somos iguais a essas pessoas, ou pelo menos não devemos ser. Nossa confiança não pode estar nessas coisas. Nossa confiança não pode estar nessas coisas. Se nós buscamos Deus dessa maneira, sabe, nós não somos diferentes dos idólatras. Senhor Jesus, mas eu pergunto a você, é fácil você está passando por necessidade, passando por situação difícil, e às vezes não reclamar contra Deus? Quem é aqui que nunca reclamou contra Deus? Eu já reclamei muitas vezes, porque algumas coisas aconteciam. Quantas vezes eu reclamei? Mas graças a Deus, porque ainda assim Deus continua sendo fiel. Ainda assim Deus insiste conosco. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então Abraão, ele era o único, que buscava esse Deus verdadeiro. Outra coisa, o coração de Abraão não estava em riquezas terrenas, bens ou rebanho. Ele só queria servir e ser útil ao Deus verdadeiro. Sabe, irmão, se ele tivesse arraigado com essas coisas, quando Deus apareceu para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele, não dá. O que é que vai ser do meu sustento? Eu vou viver de quê? Mas ele obedeceu. Isso está aqui em Hebreus capítulo 11. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, ele fez o quê? Obedeceu. Amém? Pela fé, Abraão, quando chamado,
obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ó Senhor, você tinha coragem de fazer isso, Dadinho? Né? Deixar o sítio, né, Giovaneide? E Deus quer que você vá para um país que Ele vai dizer, né? Abraão fez isso. Abraão, ele não tinha apego às coisas terrenas aqui na terra, tá certo? E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Olha, mesmo na terra da promessa que Deus tinha prometido a ele, ele peregrinou como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Irmãos, não vale a pena colocar as suas esperanças nas coisas dessa terra. Essa terra nada tem fundamento, tudo é abalável, tudo se abala. É ou não é? Você hoje está bem financeiramente, amanhã não está bem financeiramente. Veja a economia está bem, quando pensa que não, né? 50% não sei o que de tarifa, aí a economia do Brasil, está todo mundo, os empresários, tudo desesperado, estão tudo abalados. Tudo abalado. Vai colocar sua confiança nisso aí? Ah, vou investir nisso aqui. Aí chega uma notícia dessa e você fica desesperado. Meu Deus, o que é que vai ser agora das minhas importações, do meu comércio? Vai acabar tudo. Irmãos, mas a única coisa que tem fundamento, a cidade que tem fundamento, é essa cidade que Abraão aguardava. E que nós também devemos aguardar, sabe? A nova Jerusalém, o reino dos céus. Irmãos, é essa pátria que nós buscamos, é por ela que nós lutamos. Se você colocar suas esperanças em algo instável, você não consegue dormir de noite. Você fica pensando, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer, né? Imagina só, neguinho, de uma hora para outra um terremoto acabar ali com o seu prédio, acabar com sua casa. Tem um vulcão aqui, bem pertinho aqui da gente, né? Você acha que aquele vulcão ali, se começar a dar umas cuspidinhas lá não vem bater aqui? Acaba com tudo. Qual é aquela cidade italiana, que eu esqueço agora o nome? Pompeia, né? Não me lembro agora qual foi o século. Até hoje está lá, né? A lava passou e descavaram lá, tá, às vezes até os corpos lá, do jeito que a lava passou, deixou a pessoa lá. Tudo foi destruído ali. Então, nada nessa terra, irmãos, é seguro. Vale a pena você colocar as suas esperanças e o seu investimento. Deus nos dá isso para vivermos aqui e servi-lo. E servi-lo. Os nossos bens, o nosso tempo é para servir a Deus. Foi Deus que nos deu. Ó Senhor Jesus, Abraão ele não tinha. Agora, contrapondo-se a Abraão, nós vemos Ló. Contrapondo-se a Abraão, nós vemos Ló. Quando Abraão saiu, né, ele foi para o Egito, né, ali depois que ele saiu do Egito, ali aquela situação que houve com a esposa dele, né, Abraão ficou riquíssimo. E Ló, que estava junto com ele, né, depois que eles saíram ali de Harã, Ló foi junto com ele, foi abençoado. E também ficou muito rico, de tal maneira que a terra onde eles estavam não podia mais comportá-los. E houve contendas com os pastores de Abraão, com os pastores de Ló. E quando Abraão viu aquela situação, chamou o seu sobrinho e disse, olha, não é bom, né, que haja, não é bom aqui haver contenda. Fazer o seguinte, né, olha para a terra, escolhe a melhor terra, para onde você for, eu vou para o outro lado. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Eu acho que por ser o seu tio, o correto era logo dizer o quê? Não, escolha primeiro, né? Escolha primeiro. Mas Abraão, ele não tinha o coração arraigado a essas coisas. Para ele, tanto fazia, né? E Ló cresceu os olhos para a terra das campinas ali do Jordão, que era bem regada antes de Sodoma ser destruída, né? E foi ali para lá, e foi armando as suas tendas. E qual foi o final de Ló? Perdeu tudo, né? Porque a cidade depois foi destruída. Perdeu a mulher, caiu em situação
imoral com as filhas. Irmãos, afastar-se da bênção de Deus, colocar os olhos nas coisas terrenas, sabe, nessas coisas, o coração nessas coisas, só vai levar você para o caminho de Ló. Eu não quero ir para o caminho de Ló. Senhor Jesus, guarde o nosso coração de sermos apegados a essas coisas. Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas o que é, novamente eu vou voltar para o início do que eu estava falando. O que é que vai nos dar poder, irmão, de nos libertar dessas coisas? É a lei do Espírito da vida, que nós encontramos na palavra de Deus. A lei do Espírito da vida, ela te liberta da avareza, do apego às coisas materiais. Você não consegue se libertar dessas coisas. Tem que trabalhar, e quando ganha, tem que lutar para manter. Mas se você estiver imergindo, fazendo imersão refinada, explosiva, ultra refinada, né? Eu quero ver se vai ser essas coisas que vai prender o seu coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor. Então, irmãos, os nossos adolescentes, né? Por isso que eles são bons exemplos para nós. De maneira simples, singela, eles têm buscado ao Senhor, têm abandonado. Eu, quando olho para essa experiência de Abraão, e olho hoje, eu estava vendo a mensagem que eu não vi de domingo, né, de Pedro, né, da conferência, da mensagem de domingo, que é a mensagem da imersão dessa semana, né, a experiência ali de Estevão, e ele também falou sobre essa experiência de Abraão de abandonar todas as coisas. Eu estava tocando nos adolescentes. Os adolescentes hoje, irmãos, têm abandonado tudo. E ele deu uma palavra muito equilibrada sobre a questão do que fazer depois que terminar o ensino médio, sabe? Se vai para a faculdade, se vai para o SEAP, se vai servir ao Senhor. E quando eu olho, por exemplo, aí eu me lembro de Rebeca. Rebeca disse que não quer mais voltar. E eu olho para o semblante dela, e irmãos, uma coisa que eu não insisto nisso, né? Lola, que é mais do lado acadêmico, ela tem mais essa preocupação. Eu, como não sou do lado acadêmico, né? Já sou mais acomodado nessa parte aí, eu não vejo tanto dessa maneira. Mas graças a Deus, porque a gente dá esse equilíbrio para ela. Mas eu olho para os olhos dela e não vejo ela interesse nenhum de fazer faculdade. Se ela fizer, amém. Se ela não fizer, amém. Mas é como o Lula estava dizendo para ela outro dia desse, quando ela estava aqui. Sinta o chamamento de Deus. Porque aí Pedro estava falando assim, não seja, ele falou questão de comportor, não seja um comportor meia boca, não sei se foi essa expressão que ele falou, não sei se foi essa expressão, os irmãos ouviram a mensagem, né? Ele disse, não seja um comportor, ele diz assim, se você deixar essas coisas para ser um comportor, seja um comportor que produz, não seja um comportor que não, né, está ali, mas não produz, ou seja, a gente precisa, eles precisam sentir esse chamamento de Deus. E se você vai para uma faculdade, Deus em botar você numa faculdade, se você for bem trabalhado nessa época, CDA, né, CEAP, ele encoraja, faça o CEAP, não vai ser a universidade que vai lhe consumir, tá certo? Ela não vai lhe tragar, ela não vai lhe afastar de Deus. Mas quando eu olho para esses adolescentes, irmãos, eu não consigo ver isso. Eu estou vendo eles abandonar tudo. Eles vão passar, 6 meses, era quantos meses só? Mas não quer mais passar só 6. Está entendendo? Não quer voltar mais. Estão abandonando a terra e a parentela. Tá certo? Abandonaram a terra e a parentela. Não quer voltar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão acompanhando de perto a palavra. Mas eu volto a dizer, isso não é só eles, nós também podemos fazer isso. Nós podemos estar acompanhando a palavra de perto, e mesmo que estejamos trabalhando, fazendo as coisas aqui, ainda assim o nosso coração não está nessas coisas. Nosso coração não está nessas coisas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sinto que a bênção de Deus, até financeiramente, Deus ele tem nos abençoado. Sabe? Eu olho para um grupo tão pequeno como o nosso. Eu estava compartilhando com o Lula essa semana. Quando nós compramos essa casa, que era uma casa aqui, para construir esse local, eu não sei se vocês se lembram, muitas pessoas diziam assim, deve estar vindo dinheiro da matriz. Deve estar vindo dinheiro da matriz, né? Diziam assim.
Aí agora nós estamos construindo um local, todo mundo que passa ali em frente fica tão admirado com aquele local de reunião, onde não está nem pronto. Agora eu fico imaginando o que é que estão dizendo, né? Irmãos, mas além de o Senhor ter nos abençoado, para nós estarmos construindo aquele local de reunião, nós não deixamos de ofertar para as missões, sócios do Evangelho, investidores do reino. Estamos envolvidos com todas as frentes de obra de oferta. Graças ao Senhor, irmão, vamos continuar dessa maneira. Irmãos, que Deus, nosso coração não está nessas coisas. Eu estava dizendo para a Lula, ouvindo essa mensagem, que, assim, Pedro, ele está vendo, assim, alguma coisa, e a gente precisa estar vendo, e alguns irmãos também estão conseguindo ver isso, sabe? Eu preciso estar vendo isso aí, estar enlouquecido com isso aí, mudar a minha situação. Né? O irmão lá, que eu esqueço, que é o genro dele, né? Ele estava dizendo, 2017, houve uma mudança de 2017. Antes de 2017, né? Ele servia ao Senhor, ele ia para a reunião, mas ele não estava satisfeito. E depois que o irmão Dong, ele partiu para o Senhor, e o Senhor começou a falar, né, por meio da palavra profética, por meio do irmão, ele desesperou-se. Se desesperou-se, eu preciso dar mais tempo para o Senhor. Não é suficiente. Não é suficiente. É um irmão que tem uma empresa de escritório de advocacia, e como ele falou, é bem sucedido na sua, ou seja, cuida de muitas empresas. Irmãos, quem é advogado, que cuida assim, o tempo é consumido para essas coisas. Eu, por exemplo, domingo eu estou mandando mensagem para a minha advogada que está cuidando da minha causa. Isso é só da minha causa, que não é nem uma empresa, particular. Imagina um monte de... Não dá para você, mas ele começou a se... Pedro estava falando assim, que não estava assim, achando que ele... Não estava acreditando, que ele às vezes passava 10 dias, 10, 15 dias, né, seguindo ele, né, olhando, pedia para mim a agenda do irmão Pedro e viajava para fora, e ele dizia, como é que deixa essas coisas, mas nada deixou, tá fora de ordem, não deixou de produzir, não perdeu os seus clientes, e está envolvido com o Senhor, né, está engajado, comprometido com o Senhor, seguindo de perto a palavra, servindo ali na igreja em São Paulo. Irmãos, tudo isso é alguém que tem o coração como o de Abraão. Senhor Jesus, então, vamos ser simples como esses adolescentes também, que têm abandonado tudo, certo, irmãos? Para servir ao Senhor. Eu imagino que eles, né, não vão só sair aqui de Angicos, muitos talvez vão ser mandados para o exterior, para a terra que o Senhor vai mostrar, tá certo? E quanto a nós que estamos aqui, que nós devemos fazer? Ter parte também nessa obra, ofertando, servindo em nossa localidade, servindo em nossa região. Podemos também estar engajados, e se de repente o Senhor tocar no seu coração, para abandonar tudo, deixar a terra, deixar a parentela, deixar o negócio, e servir ao Senhor, irmão, você não vai estar fazendo um mau negócio, você não vai estar fazendo um mau negócio. Se um adolescente começar a pensar, meu Deus, eu preciso fazer uma faculdade, talvez não dê nem tempo de fazer a faculdade, ele perca tempo fazendo a faculdade e o Senhor volte. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu só sei que está muito próximo. Quem olha para o que está o cenário mundial, e tudo isso que está acontecendo no mundo, precisa entender uma coisa, o que está provocando isso é o cavalo branco. O que está provocando todas essas coisas é o cavalo branco. O Evangelho está avançando, está alcançando as nações, e as coisas estão começando a acontecer, e vão acontecer com mais intensidade ainda. Então não espere, assim, politicamente, economicamente, melhoras para essas coisas não, irmãos. Porque o cenário vai se armar para que o anticristo apareça. E o que vai estar provocando isso é o cavalo branco. Onde é que você está? Vai estar envolvido com o Evangelho? Se nós estivermos envolvidos com o Evangelho, irmãos, nós não vamos ser presos, né, a essas coisas. Não podemos ser regidos por leis religiosas. Fomos libertados por Cristo para viver livres no Espírito. Amém. Vamos dar liberdade para o Senhor nos guiar, irmãos. Por intermédio de sua palavra. O Espírito é como um vento que sopra. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tá certo? Senhor Jesus, você precisa apenas seguir o que o Espírito está mandando você fazer. Não questione,
né? É por que isso? É por que assim? Por que desse jeito? Por que agora? De repente você está numa reunião, você está esperando que a reunião seja de um jeito, de repente muda a reunião de outra maneira, e por que agora é dessa maneira? É assim o Espírito. Você não sabe, você só sabe que você chega aqui, mas não sabe como é que vai ser a reunião, tá certo? Nós devemos, irmãos, adorar a Deus no Espírito e em verdade, amém? Não de forma convencional, conforme a religião tradicional ensina. Tudo que fizermos para Deus em nosso viver, em nosso serviço, precisa ser feito de maneira genuína, tá certo? Espontânea, de maneira espontânea. Nós devemos servir ao Senhor. É esses que Deus ele procura. Os buscadores, os adoradores verdadeiros, são esses que estão buscando adorar a Deus em espírito e em verdade. E não da caducidade da letra, tá certo? Senhor Jesus, precisamos purificar nosso coração. É necessário cantar, louvar, servir com genuinidade, ou seja, a fonte deve ser o Espírito. Todas essas coisas devemos fazer de maneira que o Espírito é quem está dando a direção. Por exemplo, a imersão. Quando nós chegamos para imergir, vamos aproveitar e deixar o Espírito fluir. Não vamos tornar a imersão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode acabar tornando a imersão algo velho. Tá certo? Algo velho. Até, por exemplo, isso, né, para quem conduz aqui na frente, não é fácil. É fácil você saber o repertório. Quando você sabe o que é que você tem que chegar aqui e fazer, é fácil. É só fazer assim, assado. Então, dessa maneira é fácil. Mas você que está na condução, você tem que dar liberdade para que o Espírito guie e não você, mas o Espírito por você conduza a reunião. Não limite o Espírito. Não limite o Espírito. Às vezes, por exemplo, você, com muitos irmãos, você conduz a imersão de uma maneira. Aí, às vezes, quando está poucos irmãos, você quer conduzir do mesmo jeito. É você não querer dar liberdade para que o Espírito, ele conduza a reunião. Tá certo? Conduz a reunião. Os gritos de guerra. Tá certo? Irmãos, o Espírito, ele conduz todas as coisas. Hoje nós não temos adolescentes. Aí às vezes a gente pode pensar assim, não vai ter grito de guerra, né? Eu estava dizendo para a Lula, você e Toninha hoje que vai fazer o grito de guerra, né? Não importa como é que foi, eu não sei vocês, mas ficou maravilhoso, né? Ficou maravilhoso os gritos de guerra, né? Irmãos, é deixar o Senhor fluir, espontâneo, sabe? Ser espontâneo. Eu já estava ali, eu já tinha até dado uma olhada no ainda bem que Toninha puxou. Eu já estava dando uma olhada, não, eu vou dar uma olhada aqui, nesse grito de guerra aqui, que se os irmãos não puxar, eu vou me arriscar, né? Aí Toninha puxou, eu disse amém, né? Mas não importa, irmãos, os intendentes, Deus está usando essa ferramenta hoje, TCI, né? Tropa, capitães e intendentes. Às vezes hoje as tropas não estão aqui, mas né, o T não está aqui, né? Tem os C, tem poucos C aqui, né? Mas os I estão, os intendentes estão aqui, irmãos, e não é porque não tem tropa que a igreja, as reuniões da igreja, elas vão parar. Amém? Ah, não tem jovem, vai ser, não, irmãos, graças ao Senhor que nós estamos no mesmo espírito, vamos seguir o mesmo exemplo, tá bom? Então vamos deixar que quem seja a fonte do que, tudo que acontece no nosso meio, seja o Espírito, não seja em si, né, a pessoa, mas é o Espírito quem está agindo. Queremos amar a Deus, servi-lo genuinamente, em outras palavras, nunca caiamos no convencional, quer seja regras religiosas, hábitos, tradição, pois facilmente o homem cai nesses rudimentos. Vamos sempre servir em novidade de espírito, para que o Espírito de Deus tenha liberdade para nos edificar. O reino dos céus é tomado por aqueles que têm simplicidade, humildade e seguem a direção do Espírito. Nesse aspecto, por um lado, nós adultos precisamos aprender com os adolescentes, ser simples, né, genuínos como eles são. É por isso que Deus, irmãos, está abençoando tanto, eles estão se multiplicando, né, no nosso meio.
Veja se não é dessa maneira. Sabe por que tem tantos adolescentes? A conferência de jovens, né, tropas e capitães hoje, Carlos botou lá que tem quase 1.000 pessoas. Uma conferência de tropas e capitães, quase 1.000 pessoas. Irmãos, Deus, Ele está fazendo, sabe, algo tremendo no nosso meio. Mesmo com o que aconteceu no nosso meio, tantos irmãos deixaram de reunir, mas eu estava compartilhando com Lola. Lola, as nossas conferências hoje têm dado muito mais irmãos do que antes. Eu não é. Mas por que está acontecendo? Porque eles estão se multiplicando. O Senhor deu esse exército de jovens santos, eles estão se multiplicando como gotas de orvalho. E não é só os adolescentes, irmão, mas os intendentes também. Muitos estão envolvidos. Pessoas estão crendo no Senhor. Por meio das ferramentas. E hoje, né, o que nós temos visto é o Espírito conduzindo essas coisas. Não pense que é o homem que tem capacidade de fazer isso aí. Não é, né, o irmão que tem capacidade de fazer. Isso é a palavra que está conduzindo as coisas. E as coisas estão acontecendo. Os irmãos estão se multiplicando no nosso meio, né? E nós precisamos não perder isso, né? Estar envolvido também com essas coisas, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o pano de fundo, né, do livro de Gálatas é que os Gálatas eles foram os primeiros a ganhar a graça quando o Espírito Santo levou Barnabé e Saulo em Antioquia para a sua obra. Eles foram até Antioquia da Pisídia, depois Icônio, Listra e Derbe. Ali foram levantadas as igrejas com muita dificuldade, perseguição e sofrimento. Essas igrejas ganharam vida de Deus pelo evangelho da verdade. As igrejas da região da Galácia eram muito saudáveis, amavam o apóstolo, mas depois de um tempo, os judaizantes de Jerusalém ou da Judéia foram até essa região para dizer que não bastava crer em Jesus para ser salvo, mas também era necessário circuncidar segundo o costume de Moisés. Esse não é o evangelho da verdade, mas sim outro evangelho. Então, essas perturbações que surgiram no meio dos irmãos da Galácia, das igrejas ali daquela região, vieram por meio de quê? De irmãos vindos de Jerusalém, que começaram a introduzir outro evangelho, né, que Paulo fala. Esse outro evangelho tinha como característica central o cumprimento da lei de Deus. Só que o centro do evangelho é o quê? É a cruz de Cristo. E por que eles faziam isso? Paulo mesmo ele falou em Gálatas, para que eles fugissem dos sofrimentos. Ou seja, eles não queriam sofrer, porque se você prega a cruz, esse evangelho que é levado, que as igrejas da região da Galácia, o evangelho ali, as igrejas foram levantadas com muito sofrimento. Por quê? Porque muitos não queriam aceitar e rejeitavam essa palavra. E os sofrimentos, Paulo fala que por causa deles, né, sofria de novo dores de parto. Quer dizer, ele já tinha sofrido todas essas coisas quando eles foram gerados. Perseguições, calúnias, né, que Paulo ele sofreu em suas viagens junto com Barnabé. É tanto que João Marcos não suportou nessa primeira viagem que aconteceu e voltou. Então os sofrimentos não eram pouco. Mas, se a gente fala que é só cumprir a lei, que tudo bem, crê em Jesus, mas não é suficiente. Olha só, não é que cumprir a lei completaria a salvação deles. É que cumprir a lei facilitaria e seria menos sofrido para eles pregar o evangelho. A questão era só essa. E assim, eles não sofreriam ao serem enviados para pregar o evangelho. Nas sinagogas, nos judeus que estavam espalhados ali, eles não iam sofrer oposição. Mas no momento que você coloca Cristo como centro do evangelho, a cruz de Cristo como centro do evangelho, aí é a oposição. Não precisa cumprir a lei, tá certo? Na mensagem dessa semana a gente viu o exemplo de Estevão. Qual era a raiva que eles tinham, né, que enfureceram eles ao ponto de apedrejarem Estevão? É que Estevão tirou o foco de Moisés e colocou o foco aonde?
em Abraão. Quem era o pai? Né? Quem era o pai deles? Não era Moisés, era Abraão. E qual era o procedimento de Abraão? Era que ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. A justiça, nós somos justificados, não é pela lei que Moisés deu, não é pela essas coisas, mas é por meio da fé. E Abraão, ele veio antes da lei. Então, qual era o intuito da lei? Era apenas guardá-los e conduzir a Cristo. Ou seja, tinha uma dispensação, tinha uma finalidade temporária. E eles se apegaram àquilo ali. E eles se apegaram. E quando alguém fala que não precisa cumprir a lei, tendo em vista que Cristo é a realidade de todas essas coisas, eles não aceitaram. E não aceitavam. Aí chegou um momento que, Estevão chamou eles de assassinos e traidores, os quais se tornassem assassinos e traidores de quem? De Cristo Jesus, a quem o Senhor Deus tinha enviado, para que eles pudessem viver por meio dele. Aí eles não suportaram. Então, essas coisas foram introduzidas com a finalidade de evitar sofrimentos. Irmão, vou voltar aqui para a condução. É mais fácil conduzir, quando os irmãos estão aqui na frente, é mais fácil conduzir tendo um script todo direitinho, que você sabe o que é que tem que fazer, independente se tem 1 ou 10 irmãos, ou é mais fácil você conduzir, você dando liberdade para que o Espírito lhe dê a direção do que vai falar, do que é que você vai fazer. O script é mais fácil. É mais difícil você depender aqui do Espírito. Ó Senhor Jesus, o que é que eu vou falar aqui? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou conduzir? Puxa, eu estava esperando que viessem muitos irmãos. Só veio esses irmãos. E eu esperava que viessem mais os adolescentes. Aí não veio os adolescentes. Como é que eu vou fazer agora? Eu me preparei esperando que os adolescentes tivessem para fazer o grito de guerra. Não está os adolescentes aqui. É muito mais difícil, mas também é mais fácil. Eu vou me contradizer aqui, sabe? Porque se você der liberdade para o Espírito, se você imergir na palavra, irmãos, você não vai fazer nada, você vai trabalhar no descanso de Deus. Você vai trabalhar descansando, não é? Você vai trabalhar descansando. Você quando olha para esses irmãos, uma conferência como essa, os irmãos que estão ali conduzindo, os irmãos que estão na música, os irmãos que estão na palavra, você acha que aquilo ali para eles é um, como é que chama? É um sofrimento, é um fardo, a palavra correta é essa, é um fardo. Eles estão se divertindo, irmãos, estão alegres. É um fardo quando você tenta querer fazer a coisa por você mesmo, sabe? Graças a Deus, porque nós já fomos libertos dessas coisas. Hoje nós podemos servir a Deus no descanso, desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus. Até a palavra, sabe, irmãos, se tornou mais, como é que eu posso dizer assim, menos fardo. Não estou dizendo que é com menos peso, a palavra tem que ter peso, sabe, mas é mais leve. Até para nós compartilharmos aqui, olha, nós tínhamos tanta dificuldade para os irmãos compartilhar, para os irmãos falar. Depois da imersão, todos os irmãos falam. O que é que a gente tem que fazer? Temos que, irmãos, compartilhar explosivo, porque se você for deixar cada irmão compartilhar na hora que vão compartilhar, a gente não sai daqui antes de meia-noite. É ou não é? Diga assim, Joãozinho, para amanhã, Fiquem à vontade para compartilhar quando for sua vez, para ver o que acontece, que hora a gente sai daqui. Mas quem é que é capaz de fazer isso antes? Antes você imaginava isso antes? Ficava uma rodão daquilo ali. Vamos lá, quem começa? Um olhava para o outro. Aí quando ninguém começava, um irmão ia. Irmãos, a gente precisa se consagrar mais a Deus. Isso aqui é importante, não sei o que. Vai aquele sermão. Quando você pensa que aquilo ia surtir efeito, era pior. Ó Senhor Jesus. Exatamente. Então, irmão, mas graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos deu liberdade. Hoje nós estamos libertos dessas coisas. Ó Senhor Jesus. Se não houver a cruz de Cristo, irmãos, nós permaneceríamos em nossos pecados até o último dia da nossa vida. Sem esperança, sem salvação, cujo fim é a perdição eterna, morte eterna, fogo eterno. Portanto, irmãos, que grande salvação.
Ó Senhor Jesus, tudo começa pela cruz de Cristo. Irmãos, e o que vai dar cabo dessa era, sabe? O que vai levar-nos a crescer em vida, o que vai nos levar a cumprir a vontade de Deus, é aplicar a cruz de Cristo. É por meio da cruz de Cristo que Ele anula a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, sabe? Todos aqueles itens lá de Gálatas capítulo 5, né? Coisas da carne, né? Altivez, né? Maledicência, todas aquelas coisas, irmãos, são frutos de alguém que não aplica a cruz de Cristo, não vive por esse evangelho, o verdadeiro evangelho. Mas se nós vivemos por esse evangelho, irmãos, quem faz as coisas é Deus, não somos nós. Senhor Jesus, pela fé fomos libertados do pecado. Por um lado fomos libertados do pecado e por outro fomos libertados da lei, porque ela disse para não pecarmos, não matarmos, não cobiçarmos. Senhor Jesus, mas nós não temos força para vencer o pecado, né? Como nós já vimos, eu já falei isso no início da mensagem. A esfera da lei é a esfera religiosa na qual vivemos pela capacidade humana. Se voltarmos à prática da lei, você volta para a esfera da carne, da religiosidade, e ali está a caducidade da letra, que torna todas as coisas velhas. Não há novidade. Você é guiado pela lógica humana e pela tradição, e sem nenhuma novidade. Senhor Jesus, Romanos capítulo 7, 6, tá certo? Depois os irmãos possam ler. Se vivermos na caducidade da letra, repetiremos os séculos e séculos da história da religião. Mas se vivermos no Espírito, haverá novidade de vida. Amém? Senhor Jesus, se vivermos no Espírito, haverá sempre novidade. Se vivermos no Espírito, haverá sempre novidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, hoje, se seguirmos Cristo, somos governados pela palavra. A prática da lei, no aperfeiçoamento da carne, não nos leva ao Espírito, mas incha nosso ego, levando-nos a pensar que estamos em um nível que outros não conseguem chegar. É dessa maneira. Sabe, irmãos, eu me lembro que tinha um irmão de Baraúna que dizia assim, que abaixo de Josinei, só ele. Acho incrível. De jeito, esse aqui não é onde mesmo. Ele dizia assim, abaixo de Josinei, só, né, ele estudava tanto, ele buscava tanto, que ele chegou até a ficar, né, meio perturbado, né, por causa dessas coisas. Havia muita disputa. Um irmão lá de Macau, um irmão que chamava-se Marciano, achava-se mais capaz de que Josinei. Aí Valdir de Açu achava também mais capaz de que Marciano. Era uma coisa, irmãos, era uma coisa terrível e feia. Isso é tão feio, sabe? Isso é você querer se aperfeiçoar na carne, que não leva novidade de vida nenhuma. Senhor Jesus, abandonemos os rudimentos da lei e dependemos, irmão, do Espírito. Nós precisamos colocar nossa mente no Espírito, não na carne. No Espírito há liberdade, pois Ele sopra aonde quer e não sabemos de onde Ele vem, nem onde vai. Deus hoje precisa de muitos Abraãos, amém? Você quer ser um Abraão, irmãos? Alguém que busca o Deus verdadeiro, alguém que não tem o coração preso nas coisas dessa terra, mas o seu coração é puro para Deus, Senhor Jesus, que simplesmente segue o Espírito para onde Ele for. É assim que o Senhor irá conduzir e irá concluir a sua vontade aqui na terra, amém? Jesus é o Senhor. Eu não sei se a gente compartilha aqui, faz grupos, como é que faz aqui? Vamos fazer pequenos grupos? Amém? Senhor Jesus.